Ó Senhor Jesus, a todos os meus irmãos, minhas irmãs, a Igreja do Senhor Jesus e a todos quantos estão nos acompanhando neste momento. Gostaria de agradecer a todos pelas vossas orações e ainda solicitar que nós, Igreja do Senhor Deus, como organismo vivo do Senhor Jesus, a Igreja é um organismo vivo, corpo de Cristo, ao qual Cristo é o cabeça, nós devemos continuar intercedendo uns pelos outros. Isso é muito importante quando nós falamos com um Deus todo-poderoso, que tem todo o poder, que criou todas as coisas, que pode agir e intervir em qualquer situação conforme a sua soberana vontade, dentro de um propósito da sua palavra. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos vivendo um momento de grande dificuldade, ao qual nós não estamos podendo nos reunir como igreja, ali no templo, e estamos sentindo muitas saudades, estamos sentindo muita falta dos nossos irmãos, de ver os nossos irmãos louvando, pregando, testemunhando, cantando, tocando. Que saudade, meu irmão? Mas isso também serve para nós refletirmos que nós devemos dar um pouco mais de valor, tanto às pessoas como também à sua igreja, quando está reunida ali, aos trabalhos de oração, trabalhos de ensinamento nas terças, aos ensaios, aos cultos públicos, à escola dominical. Nós devemos estar ali sempre, valorizando, porque a qualquer momento, como nós falávamos na IBD no ano passado, isso poderia ser nos tirado, E hoje nós estamos nos deparando com essas situações. Vieram leis, vieram decretos, entendemos que era para o bem melhor da humanidade, para o bem do melhor da humanidade, entendemos que as pessoas foram limitadas da sua liberdade, do artigo 5, livre expressão, Então nós entendemos que agora nós estamos aí através da rede virtual, da internet, redes sociais, expressando, o que nós temos dentro de nós, que é a presença do Espírito Santo, a palavra do Senhor Deus, a comunhão com o Senhor Deus. Estamos anunciando a palavra de Deus para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Então, Igreja do Senhor Jesus, eu gostaria de convidar você neste momento para que você viesse aí a refletir um pouco na palavra de Deus conosco. Nós entendemos que logo vai passar, entendemos que Deus, Ele sempre, Ele nunca deixou o controle sair das suas mãos, porque Ele próprio controla todas as coisas. Algumas coisas são consequências da humanidade própria caída. Algumas situações são consequências daquilo que o homem escolhe ou daquilo que o homem faz para o seu próprio dano. Mas a Igreja do Senhor Jesus, ela foi chamada, escolhida e está aí caminhando na terra até o grande dia do Senhor, que a qualquer momento pode surgir, A palavra de Deus está se cumprindo, como Jesus mesmo mencionou, que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará, ela vai se cumprir, está se cumprindo. Estamos vendo os dias que jamais passamos, nós, essa geração, e muitas pessoas ainda vão ter muitas dificuldades. Nós gostaríamos de deixar aí nossos sentimentos para as pessoas, que conhecem alguém ou que ouviu falar de alguém, de um parente longe ou perto, que passou aí por esse momento de dificuldade, ou que está passando, ou alguém que está no hospital, alguém que já se foi. Gostaríamos de deixar nossos sentimentos, que o Espírito Santo possa consolar e confortar os vossos corações. Mas a Igreja do Senhor Jesus, não estamos aqui para semente, como assim podemos dizer, Nós não estamos aqui pela eternidade. Nosso tempo aqui é passageiro, pois breve o Senhor Jesus vai nos tomar, vai nos arrebatar e vai nos levar para si. E lá, para todo sempre, por toda a eternidade, nós estaremos na presença do Senhor Deus, adorando a Ele, servindo a Ele, e lá não nos atingirá mais nenhum tipo de doença, mais nenhum tipo de problema. Lá não haverá mais lágrimas, lá não haverá mais sofrimentos, lá não haverá mais
essas circunstâncias que cercam a humanidade no mundo todo. A igreja do Senhor Jesus, aqueles que confessaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, entregaram as suas vidas, receberam Ele como Senhor e deixaram Ele governar as suas vidas e praticaram a sua palavra. Então, meus irmãos, como é que nós vamos fazer para atravessar esse momento ímpar que nós estamos passando? Então, hoje nós gostaríamos aí de trazer aí uma breve meditação da palavra do Senhor Deus, que é a bússola do cristão, né? É onde o cristão se direciona, é onde o cristão se baseia. Então, esta palavra é o nosso alimento, é aquilo que nos sustém de pé, que mantém a nossa confiança no Senhor Deus. E hoje nós gostaríamos de trazer aí como atravessar este momento de crise mundial. Como é que a igreja deve atravessar esse momento? Como? Qual é a ferramenta que a igreja deve utilizar além daquelas que nós já estamos utilizando? Qual? Né? Então, hoje nós gostaríamos de falar sobre fé. Você tem fé? Você é como os discípulos do barco, pouca fé? Ou você é aquele homem que encontrou com o Senhor Jesus na sua humildade e falou: Senhor, ajuda na minha incredulidade? Ou você é aquela mulher que depois de gastar todo o seu dinheiro com a medicina e não encontrou solução para a sua saúde, recorreu a Jesus, buscou a Jesus, atravessou as multidões, acreditou em Jesus e ao tocar em Jesus, a virtude saiu do mestre e ela foi curada da sua enfermidade? Quais os tipos de fé que nós estamos nos deparando hoje? Qual é o tipo da sua fé? Então nós gostaríamos de falar hoje. Mas antes de nós falarmos, nós gostaríamos aqui de trazer aqui um texto da Palavra de Deus, que se encontra a carta aos Hebreus, né? No seu capítulo de número 11, que nos diz assim, versículo de número 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que lhe é aparente. Versículo de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E aí, mais dois versículos, versículo 28, 29, até o 33. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Isso lá no Egito, Moisés. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios fazer, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Que direi mais? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Versículos 39 e 40. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Olha só.
provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, ô glória, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Gostaria que você, no seu lar, com o tempo, você viesse meditar no capítulo 11 da carta aos Hebreus, Galeria dos Heróis da Fé, e nós fizemos aí uma leitura de alguns versículos. O tempo não daria para ler todos, mas nós gostaríamos de trazer alguma reflexão a respeito aí da palavra fé. O que é fé? Fé é confiança, é crer, é acreditar, é convicção. Fé é esperança. Fé, ela está aqui dentro, está aí dentro. Ninguém pode roubar isso de você. Está aí dentro. Ela foi gerada aí dentro. Glória a Deus. A fé, meus irmãos, ela está acima de qualquer coisa e abaixo de Deus. Ela está acima da capacidade intelectual. Ela está acima do conhecimento. Ela está acima do visível. Ela está acima da medicina. Ela está acima da enfermidade. Ela está acima das leis humanas. Ela está acima, meus irmãos, de qualquer ordem psicológica, financeira. Ela está acima de todas as coisas. Que privilégio, que honra você tem, que nós temos, de ter esta fé em Jesus Cristo, ao qual os antigos, crendo na vinda do Messias, crendo na palavra de Deus, crendo nas manifestações de Deus, crendo nas ações de Deus, muitos deles não alcançaram a promessa de ver o Messias, mas creram na palavra de Deus e venceram mundos, venceram situações adversas, diante da morte, venceram, porque creram em Deus. Acreditaram em Deus, tiveram fé em Deus, glória a Deus. Isso me faz lembrar de João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, Jesus falando. Ei, meus irmãos, aonde está a tua fé? A tua fé está aí nas vacinas que estão estudando a ciência para trazer para a humanidade? A tua fé está aí nas mãos dos homens? A tua fé está onde? No seu dinheiro? A tua fé está na sua casa? A tua fé está na tua profissão? A tua fé está no seu conhecimento? Quero te dizer e te aconselhar que se a tua fé está baseada nestas ações, nessas condições, você não terá condições de vencer este mundo. Só uma coisa que nós podemos crer e acreditar: a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na salvação em Jesus Cristo, na glória eterna de Deus. A nossa fé está em Cristo e deve estar em Cristo, e sempre em Cristo. Devemos continuar caminhando, vivendo, respeitando sim as leis humanas, mas a nossa esperança está acima de todas essas coisas, em Jesus Cristo. Meus irmãos,
nós gostaríamos de falar um pouco a respeito da fé, alguns tipos de fé. E como nós já citamos aí, a fé, essa fé que nós vamos falar é a fé natural ou comum. Então, alguns tipos de fé aí. Então, eu gostaria de começar numa escala de escadinha, né, em degraus, começando a falar um pouco a respeito da fé natural. Qual que é a fé natural ou a fé comum? Essa fé natural é aquela que você acredita que você vai pegar um ônibus ou um meio de transporte em um ponto e ele vai levar você até o destino final. É quando você sai de casa para trabalhar, você fala, olha, estou indo trabalhar e já volto. Depois de 8, 12 horas de turno de trabalho. Esta é uma fé natural. É aquela fé que você se deita e acredita que vai acordar no outro dia. Essa fé natural é aquela que você trabalha e você acredita que no final do mês vai cair o seu salário na sua conta. Essa fé natural e comum, todos os seres humanos têm. Todos os seres humanos acreditam. É uma fé que faz parte do dia a dia do homem, da mulher. Esta fé todos nós temos. Esta fé natural, ela está baseada nos 5 sentidos do ser humano. Na sua visão, na sua audição, no seu olfato, no seu paladar. Então, esta fé, no seu tato também, ela está se baseada naquilo que ela vê, naquilo que ela conhece, aquilo que ela consegue perceber, aquilo que ela consegue sentir. Então, esta fé, todo ser humano tem. Então, esta fé, nós podemos dizer que ela está aí no meio da humanidade. Mas nem todos se dão conta desta fé. Eles levam naturalmente a sua vida e não se baseiam. Um outro ponto que nós gostaríamos de falar é que essa fé, ela é dentro daqueles tipos de fé que nós vamos mencionar, é que essa fé ela está o nível mais baixo, é o primeiro degrau. Uma segunda fé que nós gostaríamos de mencionar para meus irmãos é que a gente, como cristão, conhecedor da palavra de Deus, nós devemos sempre orar ao Senhor Deus, ou fazemos alguns planos, alguns tipos de situações, e colocando sempre a vontade de Deus em primeiro lugar. Então, se Deus quiser, eu vou trabalhar e vou retornar. Se Deus quiser, eu vou deitar, vou dormir e amanhã acordarei. Se Deus quiser, porque o dia de amanhã não nos pertence, pertence ao Senhor Deus. Ele sabe, Ele é onisciente, nós não possuímos a onisciência, é um atributo somente de Deus. Então, Ele sabe o que vai acontecer conosco, Deus o sabe, nós não sabemos. Então, nós devemos confiar inteiramente nele. Então, nós devemos sempre colocar em nossas vidas, se Deus o quiser. Jesus disse isso. Se Deus o quiser, nos colocando assim, dentro da vontade de Deus. E falamos da fé natural, da fé comum. Nós gostaríamos também de falar sobre a fé material, nas coisas materiais, né? Essa fé material também ela é livre para todos, né? A maioria tem, a maioria, não todos, mas a maioria. Então, essa fé material, ela se baseia naquilo que você vê, na sua capacidade, na sua intelectualidade, né? Nas condições, no dinheiro. É uma fé material. Exemplo, eu vou estudar, vou fazer uma faculdade, vou adquirir um diploma para ter uma profissão. Então, eu vou estudar na faculdade para adquirir um diploma. Então, é uma fé que você vai se esforçar para estudar, para adquirir aquele diploma, para que no futuro te sirva como aí um meio de sustento da sua vida financeira. Também você faz planos. Eu vou casar, vou ter uma casa, um carro, fazer uma viagem. Esta é uma fé baseada nas coisas materiais. E a maioria consegue. Trabalham, estudam, trabalham para ter uma casa, um lar, trabalham para adquirir um imóvel, um carro,
um meio de transporte, trabalham para adquirir uma profissão, trabalham para ter uma empresa, trabalham para ter um negócio próprio, trabalham. É uma fé material, está baseada nas coisas materiais. Fazem planos e mais planos, e essa fé material é assim que funciona. Aí a maioria tem. Eu gostaria de deixar aí também, dentro agora disso, baseando que, vamos ler, né? Jeremias 29, gostaria que você, se puder, né, tiver um tempo aí hábil, pegasse a sua Bíblia, que está escrito assim, ó, Jeremias 29, verso 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Glória a Deus, graças a Deus. Então, meus irmãos, essa fé material, ela está baseada naquilo que você vê. Agora, esse texto que nós lemos está falando sobre os planos de Deus. Então, dentro de uma fé material, nós devemos, como cristão, basearmos a nossa fé em Deus. Entendemos que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Os nossos são materiais. O do nosso Deus é eterno. Os nossos são passageiros. Do nosso Deus é para sempre. Viu? Então, que os seus planos, os nossos planos, estejam dentro dos planos de Deus. Deus tem um pensamento de paz. A intenção de Deus para nós é o melhor. É paz. E paz nós só obteremos na íntegra, na totalidade, quando nós estivermos na glória com Ele. Viu? Enquanto nós estivermos aqui, teremos aflições, teremos dificuldades, mas um dia isso tudo vai passar. Então a fé material, voltando, ela está baseada nessas circunstâncias, né? Também existe a fé espiritual. E aí também eu vou deixar aí um texto, 2 textos aí, para nós, Mateus capítulo 21, verso 22. E tudo que pedis em oração, crendo, o recebereis. Agora nós falamos da fé material, agora a fé material está baseada naquilo que você pode conquistar dentro dos seus planos, dos seus projetos, depende também de você. E existe a fé espiritual, ao qual nós lemos lá no início, Hebreus 11, verso 3, que nós cremos pela fé que as coisas que nós estamos vendo foram criadas por Deus. Então nós cremos nisso. Só que para crer nisso, nós precisamos nos basear também em João, capítulo de número 4, verso 24, está escrito assim, todos nós conhecemos, né? Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então nós acreditamos que Deus é Espírito. Se nós acreditamos que Deus é Espírito, a nossa fé é espiritual. Nós acreditamos que existe um mundo espiritual, ao qual nós não podemos ver com os nossos olhos físicos, mas ela não está baseada nas coisas materiais, mas existe, e ele é muito real. Então nós cremos num Deus que é Espírito, nós cremos num governo de Deus, e aí diante de crer num Deus que é Espírito, nós vamos orar a Deus, nós vamos falar com Deus. Veja que nós falamos com as pessoas porque nós estamos vendo, ou por telefone, ou por mensagem e tal, estamos ouvindo as pessoas, ou lemos o que as pessoas escrevem, mas com Deus nós falamos exatamente nesse momento. Se nós falarmos com Deus e estamos aqui conversando a respeito da palavra de Deus, nós estamos acreditando
que o Senhor Deus está ouvindo. Todas as vezes que você dobra o seu joelho, toda vez que você ora ao Senhor Deus, toda vez que você louva ao Senhor Deus, toda vez que você prega a palavra do Senhor Deus, toda vez que as suas ações são visíveis, de testemunho, conforme a palavra de Deus ensina, você acredita que Deus está te vendo. Então nós somos espirituais. Os carnais não conseguem entender as coisas do Espírito. Somente os espirituais conseguem compreender as coisas do Espírito. Então nós acreditamos nos dons do Espírito Santo, nós acreditamos que o Senhor Deus, pelo poder da sua palavra, criou todas as coisas, nós acreditamos que o Senhor Deus formou os seres humanos do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Nós acreditamos que o Senhor Deus, Ele dá a vida e Ele permite que ela seja tirada dentro do seu propósito. Nós acreditamos na palavra de Deus, que ao pregarmos ela transforma as vidas, ela muda o caráter do ser humano. Nós acreditamos no novo nascimento, quando as pessoas creem em Jesus, uma nova maneira de pensar. Nós acreditamos na ação de Deus, que a qualquer momento, a qualquer hora, Ele pode intervir, conforme a sua soberana vontade. Nós acreditamos em Deus. Então nós somos espirituais. Nós não adoramos imagens, nós não adoramos nada do que se vê, porque nós cremos que um Deus, Ele é muito além disso. Ele não se baseia na sua aparência física. Ele não se baseia naquilo que os homens podem ver. Ele governa. Ele criou o mundo, Ele criou o sistema. Ele criou o sistema, as galáxias, criou os céus, criou a terra. Ele sustenta tudo isso. Ele tem todo o controle, todo o domínio, colocou um limite nos mares. Então, nós acreditamos num Deus que é Espírito. Então, nós precisamos entender que o Senhor Deus, Ele é espiritual, Ele é Espírito, e nós também somos espirituais. Então, nós acreditamos no mundo espiritual. Nesse mundo espiritual, nós acreditamos aí na ação de Deus. Nós acreditamos que existem, anjos que ministram para os salvos, ou que agem em favor dos salvos, conforme a ordem de Deus. Nós acreditamos em Deus, nós acreditamos no poder da cura. Sim, existem curas que a medicina material não pode, humana não pode solucionar. Mas nós acreditamos que nós orando, o Senhor Deus, Ele age. Ele vai lá e cura a pessoa. Então nós acreditamos, nós temos fé em Deus. Nós temos fé em Deus. Então, só para nós entendermos, o que é fé, meus irmãos? O que é fé? Como nós vamos vencer esse momento de crise? Imagine, meus irmãos, numa grande embarcação, num grande navio, e esse navio chega um certo momento que vai a pique, que vai afundar, vai naufragar. E ele naufraga, ele afunda. E diante do seu afundamento, ali você se depara, você está dentro dessa embarcação e você se depara com, você não sabe nadar, e mesmo que soubesse, no meio do oceano você não conseguiria manter por si muito tempo. Você enxerga um objeto flutuador, uma boia, um pedaço de alguma coisa que esteja boiando. O que você vai fazer para salvar a sua vida? Você vai tentar se aproximar desse objeto e vai se agarrar a ele, de maneira tal que a sua vida agora depende, enquanto aquele objeto estiver flutuando, você se sente seguro, você sabe que você não vai afundar e não vai morrer. Isso é fé. A nossa fé é semelhante, é um símbolo, é um exemplo que eu estou passando para todos. Então a nossa fé está assim, nós nos agarramos na salvação em Cristo Jesus, no sacrifício de Cristo. Nós nos agarramos que Cristo vai voltar e vai nos levar para si. Nós nos agarramos pela fé. É o meio que vai nos manter vivos. É o meio que vai nos fazer superar esse momento até chegarmos na glória, na terra de segurança. Então, meus irmãos, fé é se agarrar firme como meio de sobrevivência na palavra de Deus, em Cristo. Então, nós gostaríamos também de dizer que, assim como nós lemos,
Hebreus capítulo 11, o verso de número 6, está escrito assim, outro tipo de fé. Nós já falamos da fé natural e comum, nós falamos da fé material, nós falamos da fé espiritual, e agora nós vamos falar também sobre que a fé que agrada a Deus. Para você agradar a Deus, você precisa ter fé. Você não pode ser incrédulo. Então veja só, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Que coisa linda, maravilhosa, meus irmãos. É acreditar em Deus. Então veja que a sua fé agrada a Deus. Quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. A fé, ela não é abstrata. Algo que você pode pegar. Que coisa, né, meus irmãos? Então você precisa acreditar em Deus. Você quer agradar a Deus? Tenha fé nele. Tenha fé que você vai superar esse momento. Tenha fé que isso vai passar. Quer vencer? Acredite em Deus. A fé agrada a Deus. A fé em Deus agrada a Ele. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que é algo maravilhoso. Essa fé, como eu disse, ela não é abstrata. Você não pode pegar ela. O ar, você consegue pegar ele com a mão? Você não pega, você até tenta, mas não consegue. Mas você sabe que ele existe, não sabe? Porque você depende dele. Assim é a nossa fé. Nós não podemos pegar Deus aqui, né? No sentido de abstrato, mas nós podemos sentir, nós dependemos dele, né? A nossa fé está assim. Então nós não podemos ver, nós não podemos pegar, mas nós podemos crer, né? Então a fé, meus irmãos, ainda que nós não estamos vendo, nós cremos. Lembra-se de Tomé? Após o nosso Mestre Cristo ter ressuscitado, e os discípulos estando naquele local, todos juntos, com as portas cerradas, Jesus lhe apresenta e diz, paz seja convosco. E ali ele se apresenta, fala com os discípulos, e Tomé naquele momento não está ali. E aí Jesus se retira, e aí Tomé chega, junto com os discípulos ali, e aí os discípulos, olha, o Mestre esteve aqui. Aí o Tomé fala assim, eu não acredito não. Eu só acredito se eu tocar o dedo na ferida dele, nas marcas. Passa-se um momento, passa-se um tempo e Jesus se apresenta novamente e agora Tomé está presente. E Jesus vai falar assim, Tomé, vem cá, olha aqui ao meu lado, toca aqui. Olha as marcas nas minhas mãos, nos meus pés. Você precisa ver para acreditar? Tomé, seja crente, não incrédulo. Não, Senhor. Então, meus irmãos, veja que essa fé, você não precisa. Nós não estivemos... E seria impossível nós estarmos lá há mais de 2000 anos atrás, vendo Cristo ali na cruz, pregando. Mas nós cremos pela palavra de Deus, através da nossa audição, que nós ouvimos a palavra de Deus, e nós acreditamos. Então esta fé, meus irmãos, ela não está se baseada naquilo que você pode ver. A palavra. Você está vendo a palavra? Você está vendo os meus lábios se mexer? A minha boca, a boca das pessoas se mexe, mas a palavra você não vê. Mas você ouve ela. Assim é Deus. A fé, meus irmãos, nós podemos assemelhar que quem tem fé, e Jesus vai falar assim, olha, a sua fé pode ser pequena, média, né? Pode ser surpreendente. Ela tem que ser igual a um grão de mostarda. A menor semente entre as hortaliças. Mas quando cai na terra, ela se torna uma das maiores hortaliças. Então a nossa fé é assim, ela deve se desenvolver, crescer, né? Crendo em Deus. Então, essa fé, meus irmãos, nós precisamos assim, né? E aí eu gostaria também de falar sobre a fé sobrenatural. Nós já falamos sobre a fé natural comum, nós falamos sobre a fé material, a fé espiritual e agora a fé sobrenatural. Está acima do natural. Fé sobrenatural é você trazer as coisas espirituais, invisíveis, do mundo espiritual para a realidade física material.
Esta é a fé sobrenatural. O exemplo é aquilo que nós lemos, né? Aquilo que nós lemos, que nós cremos que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Deus trouxe a existência de todas as coisas. Deus não pegou nada aparente para criar, Ele já criou. Fé sobrenatural é algo que não está acostumado a acontecer todo dia. Exemplo, o povo, no último dia, na última noite que passaram no Egito, Deus dá uma ordem para eles matarem um cordeiro, pegar o sangue, aspergir nas portas, e o anjo destruidor passar, e a morte não chegaria na vida deles. Só chegou nos primogênitos do Egito. Algo que vem do céu, uma ordem, uma obediência e a proteção de Deus. Só quem é espiritual, só quem é algo que está acima das coisas, que pode acreditar nisso. Diante do Mar Vermelho, algo que não é costumeiro, não se vê na história em nenhum relato outro dia semelhante a esse. Somente a Bíblia relata que o mar se abriu. O mar se abriu e eles passaram em seco, como nós lemos. Veja, isso é uma fé sobrenatural. Algo sobrenatural aconteceu. Como é que pode o mar se abrir e as pessoas passarem em seco? E quando as pessoas passam em seco, aí os egípcios vão tentar passar e o mar se fecha e eles morrem afogados. É uma intervenção de Deus. Uma intervenção do mundo espiritual no mundo físico. Uma fé sobrenatural em Deus. Que coisa, né? E tantos relatos ali no deserto também, quando Deus sustentou todos eles. Também vemos Josué, melhor dizendo, eles ali rodeando a cidade de Josué, rodeando junto com os sumos sacerdotes, os levitas, rodeando a cidade de Jericó durante 7 vezes, diante de uma obediência da palavra de Deus, uma instrução da palavra de Deus. Eles acreditaram, agarraram na palavra de Deus. Lembra da fé? Agarrar naquilo que depende da sua vida, para salvar a sua vida. Eles agarraram, obedeceram a palavra de Deus. E aí depois deles percorrerem ali em volta, durante 7, sem levantar uma mão, sem usar nenhum tipo de artifício para derrubar o muro, porque praticamente era impossível, era praticamente 6 metros de largura. A Bíblia nos relata que o muro veio abaixo. Uma intervenção. Isso é uma fé sobrenatural, meus irmãos. É uma intervenção divina. E isso nós vemos também através de Raabe, a meretriz, que guardou os espias, né? Olha só, ela acreditou que aqueles homens eram de paz e serviam um Deus verdadeiro. Ela não foi incrédula. Nós não podemos ser incrédulos, hein, meus irmãos e irmãs? Então nós precisamos acreditar em Deus. Então a fé sobrenatural, nós vemos ainda o Senhor Jesus operando vários milagres, maravilhas, ressuscitando Lázaro. Olha só, depois de 4 dias. Isso está acima do natural, isso está acima da ciência, isso está acima daquilo que se pode provar. As pessoas não conseguem acreditar nisso, muitos não conseguem. Por quê? Porque está acima do natural, é sobrenatural. Jesus, ali no monte da transfiguração, Moisés e Elias conversam com o Senhor Jesus, lei, profetas, e o Senhor Deus, o Senhor Jesus, a graça, o cumprimento da lei, o cumprimento daquilo que os profetas profetizaram. E os discípulos viram isso, até a ponto de querer fazer uma cabana, né? Está acima do natural. Como é que pode reunir pessoas que morreram muitos e muitos anos, centenas de anos atrás, estão presentes ali espiritualmente? É uma fé sobrenatural. E tantos outros exemplos, né? Não dá aqui para citar muitos, são bastantes. Então essa fé sobrenatural. E aí nós precisamos também, meus irmãos, entender que a fé que nós vamos falar também um pouquinho é sobre a fé salvífica, a fé da salvação. E nós gostaríamos de ler alguns textos, né, com os meus irmãos. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo
melhor dizendo, Marcos capítulo 16, verso de Marcos capítulo 16, verso 15, 17 e 18. E disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, nós acreditamos que o nosso Deus, Ele dá esse ensinamento, essa fé salvífica, é só para quem crê, só para quem acredita. O incrédulo não consegue. Tem que crer, meus irmãos. Tem que crer em Jesus Cristo. Tem que crer na palavra de Deus. Tem que acreditar com toda a sua vida, com o meio de manter a sua fé para vencer. Também vamos ler Atos capítulo 16. Já estamos encerrando, meus irmãos. Eu sei que o vídeo está se tornando um pouco longo. Atos capítulo 16, verso 31. Está escrito assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Isso Paulo, o carcereiro, perguntando: o que eu faço para obter essa salvação? E aí Paulo vai instruir: olha, crê no Senhor Jesus Cristo, tu e tua casa. Ou crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Então é preciso crer, é preciso acreditar na palavra. Para a salvação. A salvação já está nos garantida na cruz. Cristo já cumpriu o sacrifício que foi designado, planejado e executado por Cristo na cruz. Nós estamos salvos em Cristo. Se tiver algum mal no nosso corpo físico, ou vier nos atingir fisicamente, isso aqui não vai herdar o céu. Nosso corpo não vai herdar. A nossa alma está na paz com o Senhor Deus. Então nós já estamos garantidos. E aí, claro, nós não podemos deixar: pastor, mas como é que eu faço? Como é que eu faço para obter essa fé? Como é que eu faço? Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ô glória! Então, a fé salvífica, como é que nós adquirimos? Porque alguém pregou para a gente. Porque nós ouvimos uma mensagem da palavra de Deus. O Espírito Santo, através da palavra de Deus, nos convenceu aqui do pecado, que nós estávamos debaixo da natureza do pecado, estávamos condenados. Da justiça que Deus praticou, a justiça, através da cruz, da morte e ressurreição de Cristo. E que vai haver um juízo para quem não crê. Então, a fé salvífica, meus irmãos, aqui nós vemos que ela é gerada pelo ouvir, pela audição. Então, pela pregação do Evangelho. Então, nós precisamos acreditar em Deus. Essa fé salvífica eu também gostaria de deixar aqui, Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus, é presente de Deus, dom é presente. Então veja que maravilha, Deus na sua onisciência, na sua presciência, e a escola bíblica dominical, na lição desse trimestre, está abordando muito isso, sobre predestinação. Depois, quando nós retornarmos, nós vamos novamente voltarmos a esse assunto. Mas aqui nós entendemos que Deus, na sua onisciência, Ele já sabendo aqueles que iriam ouvir a sua palavra e crer, Ele predestinou para a salvação. A palavra Ele pregou para todos. Todos vão ter acesso à palavra de Deus. Mas tem uns que não vão acreditar. Então quem não acreditar está condenado. Agora quem acreditar no sacrifício de Cristo está salvo. Então nós acreditamos. Então essa fé
é pelo ouvir, essa fé salvífica, né? Isso é dom de Deus. E 1 Coríntios, o seu capítulo de número 12, versículo de número 9. Está falando sobre a diversidade dos dons e dos ministérios, né? Está escrito assim, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. E a outro pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Então veja que é algo dado por Deus. Oh glória! Graças a Deus, né? Graças a Deus, Deus nos escolheu, já sabendo de antemão, né? Aqueles que iriam crer. Deus deu esse dom maravilhoso, esse presente, a fé. E aí, né, claro, nós poderíamos deixar aí também o Salmos de número 125. Tenham paciência, tá, mano? Já está encerrando. Salmo de número 125. Todos já sabem até de cor, né? Salmo de número 125, está escrito assim, ó: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então a fé está ligada à confiança. Lembra no início? Então essa fé de salvação, nada pode abalar a nossa salvação, viu? Talvez você aí, diante de tantas notícias ruins, a sua fé foi abalada. Mas você tem que confiar no Senhor Deus. Você tem que se agarrar a Ele. Se agarra em Deus. A sua fé não pode ser abalada, não. Se ela está abalada, volte-se para a palavra, volte-se a buscar a Deus, volte-se a crer em Deus, que você não vai ser mais abalado. Você vai permanecer firme, né? Então, meus irmãos, nós acreditamos nisso aí. Veja que Davi, né? Um grande exemplo, né? Ele, diante do Golias lá, ainda que o Golias era grande, as condições humanas dos exércitos de Israel não tinham condições nenhuma. E aí ele vai, em nome do Senhor dos exércitos, e derrota o gigante. Que fé, né, meus irmãos? Que confiança. Então, meus queridos, essa é a fé salvífica, só através de Jesus Cristo. Ao qual, Hebreus capítulo 11, nós lemos que, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Se tem algumas coisas que está nos prendendo ainda a este mundo, e o pecado, que tão de perto nos odeia. Todos os dias estão ao nosso redor. Não é porque nós estamos longe da igreja que o pecado deixou de estamos dentro da nossa casa, que o pecado deixou de nos aconhecer. Já continua. Hoje, através até do mundo virtual, das redes sociais. Então, temos que vigiar, né? E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ô glória! Olhando, olha só o nosso alvo. Para quem nós temos que olhar? Temos que olhar para a crise, temos que olhar para o mundo, temos que olhar para quem? Para Jesus. Né? A nossa fé, o autor e consumador. O autor e consumador da nossa fé. Então, meus irmãos, nós temos que crer em Jesus. Quando nós falamos de fé, nós vamos ver no Antigo Testamento, Abacuque, ele, em algum momento, ele não compreendeu, né, o agir de Deus para com Israel. Estava havendo muitas injustiças no meio de Israel e Deus se entristeceu com aquela situação. Deus não gostou e Deus vai falar com ele: olha, vai vir juízo aí sobre Israel. Vou usar um povo para punir eles. E Abacuque não vai compreender, né? Não, Senhor, como é que pode? Você vai usar um povo ímpio para castigar a gente? E aí depois ele vai ter um diálogo com Deus e aí vai falar: o justo viverá pela fé. Então, meus irmãos, nesse momento, justos do Senhor, justificados pelo sangue de Cristo, ato favorável, você tem que viver pela fé. A fé é a grande arma que você tem para superar e passar este momento. Então, viva em Cristo pela fé, que você vai vencer. Abacuque depois, no final, no capítulo 3, vai falar assim: olha,
Que coisa linda. Pode acabar todas as circunstâncias humanas, mas todavia eu vou me alegrar em Deus. Minha esperança não está nas coisas desta vida. Minha esperança está em Deus. Veja, meus irmãos, que fé no Antigo Testamento está ligado à lealdade, à confiança, à fidelidade. Como é que está a nossa fidelidade nos dias de hoje com o Senhor Deus? Como estamos passando esse momento? Eu vejo grandes exemplos, como a galeria dos heróis da fé relataram, os que atravessaram fogo, venceram o fogo. Lembra-se? Sadraque, Mesaque e Abednego? Ou Misael, Azarias e Ananias? Diante de uma buzina, que todos deveriam se dobrar, deveriam se render ao sistema, a um decreto de um imperador, Nabucodonosor, eles se manteram fiéis ao Senhor Deus. A fé deles, a convicção deles. Eles acreditavam tanto em Deus e na palavra de Deus, naquilo que os seus pais ensinaram, no Deus de Israel, no Deus dos seus pais, Deus que criou todas as coisas, que eles falavam assim: olha, nós não vamos nos dobrar não. A nossa fé vai continuar firme em Deus. E eles foram levados a provas, porque deram a ordem para que pegasse eles e jogasse na fornalha. Olha, diante da morte, iam morrer. Né? Nas condições humanas, nós raciocinamos que eles iriam morrer. Todos ali raciocinaram assim, pensaram: agora estão mortos. Aí foram ser fiéis a Deus. E eles negaram? Não, eles falaram assim: não tem problema. Eles falaram assim: ó, é melhor morrer se mantendo fiel em Deus do que negar a Deus. E quando eles foram lançados lá, a ponto de que aqueles que lançaram foram queimados, quando olharam lá para dentro, o que viram? Um semelhante ao Filho do homem andando junto com eles. Deus, o Senhor Jesus. Alguns vão falar que é o quarto homem, mas eu vou falar que é o primeiro. Eu acho que ele já estava lá aguardando. Vou aguardar os meus fiéis, os meus servos, que creem em mim, que eu livro, mesmo que eles passem por essa fornalha, mas eu vou livrar eles. Isso é lealdade, meus irmãos. Fidelidade com Deus. A nossa fé tem que estar assim. E também, claro, não poderia deixar o exemplo de quem? Daniel. Beltesazar, né? Olha só, Daniel, diante de um decreto que ele não podia mais buscar a Deus, não podia mais adorar a Deus, ele continuou na sua casa, oh glória, aleluia, na sua casa. Ele tinha costume lá, meus irmãos, costume não, era uma vida íntegra de convivência na presença de Deus. Ele não ia ao templo porque estava longe da sua pátria, já não tinha mais tempo para ele adorar, mas dentro da sua casa ele fez o templo de adoração. Oh glória, está na hora, meus irmãos, de nós continuarmos dentro do nosso lar, sendo um templo de adoração a Deus. O nosso lar é a igreja de Cristo na terra. O seu lar é o templo físico, ainda que a sua vida é o templo do Espírito Santo. Mas o seu lar tem que ser a igreja física de Deus. Dentro do seu lar tem que haver oração, tem que haver adoração, tem que haver louvor, tem que haver convivência com Deus. Daniel permaneceu leal a Deus, não deixou de buscar a Deus mesmo diante de um decreto, uma calúnia, uma mentira, armado pelos inimigos. E aí, meus irmãos, o rei ele teve que cumprir, ainda com dor, pesar no coração, ele cumpriu. Mas olha o que aconteceu com ele, foi lançado lá. E no dia de manhã, lá vai o rei, Daniel. E aí o Daniel vai responder: vive o Senhor Deus e vive o rei. Que o Senhor Deus enviou os seus anjos e fechou a boca dos leões. Diante da morte se manteve leal ao Senhor Deus. A sua fé foi tamanha que se manteve leal a Deus. Oh glórias, aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, jovem, adolescente, meu querido que está acompanhando, minha querida que está acompanhando nesse momento, que a sua fé seja semelhante a desses homens que estão registrados na galeria dos heróis da fé. Não negaram a sua fé, não
atravessaram esse momento até mesmo diante da morte, não deixaram de crer em Deus, e Deus os livrou. Deus vai livrar a tua casa, Deus vai livrar a tua vida. Você pode até adquirir essa peste, esse vírus, mas só vai adquirir. Não, pode ficar tranquilo, fique em paz, Deus te guarda. E se ainda Ele permitir, como Ele permitiu os discípulos serem mortos por amor a Cristo, Ele permitiu, sim, Isaías ser cerrado ao meio, Ele permitiu os cristãos da igreja primitiva ser lançada nas covas, lá nas arenas, e servir de espetáculo para aqueles que estavam vendo lá. E os leões mataram crianças, mulheres, homens e mulheres fiéis a Deus, mas eles não negaram a Cristo, eles não negaram a sua fé, eles manteram-se firmes. E olha só o que aconteceu com eles. Hoje eles não estão aqui, naquele momento eles morreram, eles partiram desse corpo físico, mas alcançaram a promessa de Deus, na glória de Deus, no reino de Deus, e estão ao lado do Pai, estão ao lado do Senhor Jesus, na presença do Senhor Deus. Que a tua fé esteja acima de qualquer circunstância e adversidade desta vida. Deus está acima de todas as coisas. O Senhor Deus guarda a tua vida, e ainda que Ele permitir que a sua vida seja tomada nesta terra, saiba que você está indo para um lugar melhor, saiba que você está indo para toda a eternidade com o Senhor Deus. Então creia na palavra do Senhor Deus, creia em Jesus. Meus irmãos, não dá mais para ir, já tomamos muito tempo. Então, meus irmãos, eu gostaria de somente dizer para você: acredite sempre. Acredite sempre em Deus, em Jesus, na sua palavra. Não pare. Não pare nunca. Não desista jamais. Não pare, não é hora de se parar. Nosso descanso é lá no Senhor. Não é hora de se parar. Erga a tua cabeça. Erga a tua cabeça. A partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, erga a tua cabeça e glorifique o nome do Senhor Deus, exerça a sua fé, porque o Senhor Deus tem coisas reservadas excelentíssimas para toda a sua igreja. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, que Deus em Cristo continue guardando o seu lar, a sua família, que Deus em Cristo abençoe a todos aqueles que te rodeiam e estejam perto de você. Eu quero te dizer que o Espírito Santo habita dentro de você, que o Espírito Santo está no meio da sua igreja, que o Deus Todo-Poderoso governa a sua igreja, e as bênçãos dele sejam sobre a tua vida. Fique com a paz do Senhor Jesus e a reflexão desta palavra. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus.